E aí, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre geometria molecular, certo? Geometria molecular é tipo assim, quando a gente fala de geometria, a gente fala sobre polígonos, a gente vê a questão dos polígonos, entendeu? Isso, essa aula aqui é referente à apostila 2, certo? Apostila 2? É a apostila 2, certo? Quando a gente fala de geometria molecular, a gente fala de polígonos, por exemplo, quadrado, a gente tem triângulo, a gente tem octágono. Então, os compostos, ao formarem as ligações covalentes, eles conseguem adquirir este formato de polígonos, esse formato geométrico, entendeu? E a gente vai aprender como é que a gente consegue adquirir, dar a nomenclatura desses formatos geométricos, certo? Lembrando, esse formato geométrico é intrínseco das ligações covalentes. Não tem geometria molecular para ligações iônicas, tem somente para ligações covalentes. Vamos aqui compartilhar um quadro branco, certo? Vou copiar um negocinho aqui para vocês copiem, certo? Vamos lá. Geometria. O que você deve saber primeiramente para saber de geometria molecular? Primeiramente, você tem que ter uma noção da aula sobre ligações químicas, certo? Quem não assistiu a aula de ligação química, recomendo assistir, já tem lá no Classroom também, certo? Então você tem que assistir essa aula de ligações químicas, certo? Então, geometria molecular acontece apenas ligações covalentes, ok? O que acontece? As ligações covalentes, a gente vai ter casos. O primeiro caso que eu vou apresentar para vocês são moléculas diatômicas. O que seria uma molécula diatômica, né? O primeiro caso de geometria molecular que eu vou apresentar para vocês são as moléculas diatômicas. O que seria uma molécula diatômica? Exatamente. Uma molécula diatômica é uma molécula que possui apenas dois átomos. Pode ser átomo diferente ou elemento igual. Então, moléculas diatômicas, vou te dar um exemplo. N2. Outro exemplo, O2. Outro exemplo, H2. Outro exemplo, HCl. Isso tudo são moléculas diatômicas. Por exemplo, o N2 tem dois átomos de nitrogênio. O O2, dois átomos de oxigênio. Todas essas moléculas aqui, elas só vai possuir uma geometria. Qual é essa geometria? Sempre vai ter geometria linear, certo? Então, pegou uma molécula que possui apenas dois átomos, sempre vai ter geometria linear, certo? A partir de três átomos, você vai ter que observar a três átomos. Você vai ter que jogar no modelo do AX. Professor, que diabos é esse modelo do AX? Vou explicar agora. A partir de três átomos, uma molécula sempre vai ter um átomo central, certo? A partir de três átomos, a molécula sempre vai ter um átomo central. Este átomo central, certo? Átomo central. Este átomo central, geralmente na molécula, é o que está em menor quantidade, certo? E este átomo central vai ser representado pela letra A. E, além desses átomos centrais, né, do átomo central, a molécula vai ter os acompanhantes. E esses acompanhantes é justamente o que está em maior quantidade. Esse acompanhante vai ser representado pela letra X, certo? Deixa eu aqui te dar um exemplo. Por exemplo, o H2O, certo? O H2O, se você parar para pensar, é um átomo de oxigênio rodeado com dois átomos de hidrogênio. Então, eu te pergunto, quem seria o átomo central do H2O? Exatamente, seria o oxigênio. Então, o oxigênio seria o A, certo? E quem seriam os acompanhantes do H2O? Seria o hidrogênio. Tem quantos acompanhantes? Tem dois. Então, essa molécula seria AX2. Detalhe, se a gente fazer a estrutura de Lewis para o H2O, ele fica desta forma aqui, ó. O, né? Não. H, O, H. O oxigênio, ele possui 6 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada hidrogênio possui uma ligação. Faz a regrinha aqui da bolinha, né? Ó, liga esse com esse, esse com esse. Se você parar para pensar, se você parar para perceber, o H2O ele possui elétrons livres no átomo central. O que isso significa, professor louco da cabeça? Isso significa que o átomo central possui elétrons livres. Primeiramente, a molécula ela vai ser polar, porque quando você tem elétrons livres no átomo central, as ligações elas abaixam, o átomo vai ser polar, e você vai representar também no modelo de AX como AX2. Então, o H2O ele é AX2. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer aqui o exemplo do NH3. NH3. Certo? Se você fazer o modelo de Lewis para o NH3, ele fica desse jeito aqui, ó. É um nitrogênio rodeado com 3 hidrogênios, certo? Hidrogênio, hidrogênio,
hidrogênio. O nitrogênio ele possui 5 elétrons, né, 5 elétrons na camada de valência. 3, 4, 5. E cada hidrogênio possui um elétron na camada de valência. E agora é só fazer a ligaçãozinha, certo? Faz aqui a ligação, faz a ligação. Isso aqui, iPhone do Davi. Beleza. Então, aqui você tem o modelo do NH3. Detalhe. O NH3 possui átomo central? Sim ou não? Possui. É o nitrogênio. Então, ele vai ter um A. Então, A. Possui quantos acompanhantes? Quem são os acompanhantes? São os hidrogênios. Quantos acompanhantes? Possui 3 acompanhantes. Então, ele vai ser AX3. Ele possui elétrons livres no átomo central? Sim ou não? Sim. Então, ele vai ser AX3. Não esqueçam disso. Isso aqui é muito mais, muito importante. Beleza? Porque eu vou basear o modelo de geometria molecular a partir desse AX2E, AX2. Show? Bora lá. Então, este é o modelo do NH3. Detalhe, o NH3 possui elétrons livres no átomo central. Então, a molécula ela é polar ou apolar? Ela é polar. Possui elétrons livres no átomo central, a molécula é polar. Não possui elétrons livres no átomo central, a molécula é apolar. Bora lá. Vamos construir aqui a tabelinha de geometria molecular, certo? Tabela de geometria. Vamos lá. Se a molécula é diatômica, a gente já sabe que é linear. Agora, a partir de 3 átomos, né? AX2. Se a molécula for AX2, somente AX2 não possui elétrons livres no átomo central, ela vai ser também linear. Se for AX2E, ela vai ser angular. Se for AX3 somente, AX3, ela vai ser trigonal plana. Se for AX3E, ela vai ser piramidal. Se ela for AX4, ela vai ser um tetraedro. Se for AX4E, ela vai ser um quadrado planar. Detalhe, quadrado planar. Detalhe. Além desta geometria, você possui também a angulação, né? Até porque você tem aí formas geométricas. E formas geométricas ela possui uma certa angulação, certo? Por exemplo, a geometria linear, como é linear, a gente sabe que quando você tem algo linear, reto, a angulação vai ser 180. Se eu acho aqui o graus aqui, 180 graus, achei. Se é angular não precisa saber o ângulo, mas se eu não me engano é 100 graus, uma coisa assim. Mas não, no caso vou citar a angulação das mais importantes. Trigonal planar, ela vai ter uma angulação de 120 graus, certo? Piramidal não precisa. Tetraedro vai ter uma angulação de 109,2. Eu começo a me tremer, ó. Ó, aqui o tremelique, olha. Ai, meu Deus. Ai. Por que o tremelique? Porque a gente tem 3 tipos de carbonos, presta atenção. Carbono SP, carbono SP2 e carbono SP3. Isto você vai estudar em hibridização lá com o professor, que eu não sei, acho que é o Yuyu. Professor Yuyu em Química Orgânica. O carbono SP é quando você tem uma ligação tripla ou 2 duplas. Este carbono ele tem a geometria linear e tem uma angulação de 180 graus. Vou botar aqui, ó, carbono SP. Já o carbono sp2, ele possui a geometria de trigonal plana. Este carbono, você vai ter uma ligação dupla e 2 simples. Então, a sua angulação é de 120 graus. Então, aqui é carbono sp2. O carbono sp3, ele possui uma geometria de tetraedro e a sua angulação é de 109,2 graus. Este carbono só faz ligações simples. Ano de 2018, Enem, caiu uma questão falando justamente do carbono sp2. Ele pedia na maior pirangagem no mundo a angulação do carbono sp2. Agora você já sabe, né? Vai que cai o sp3. Então aqui, carbono sp3. Certinho? Então agora você já sabe, você não vai mais errar as questões do Enem. Indo adiante, aí você tem AX5. Quando você tem uma geometria AX5, você tem uma geometria bipiramidal. Quando você tem AX6, você vai ter uma geometria de um octaedro. E aqui já está ótimo. Você tem aqui
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geometrias para você trabalhar no seu ensino médio, para você ficar feliz, para você ficar gostoso, ficar delicioso. Não precisa de mais nenhuma. Só essas 8 já tá o suficiente. Belezinha? Pois bora fazer exercício para a gente, né, memorizar aí esse lance de geometria molecular. Por exemplo, vamos pegar aqui o H2O. Garotos, o H2O, ele é AX2E. Aqui para baixo, ó. AX2E. Meu Deus do céu, olha na tabela, olha na tabela. Se é AX2E, qual é a geometria molecular? Vai ser uma geometria angular. Opa, tem gente aqui conversando comigo. Alguém encontrou a página? Ah, não. Vou já dar uma olhada na página que eu tenho aqui, as apostilas. A gente vai aproveitar e ver umas questões para a gente resolver. Vai dar certo. Exemplo, o NH3. O NH3 ele é AX3E. Se ele é AX3E, olha lá na tabela, ó. AX3E piramidal. Então, a sua geometria ela é piramidal. Professor, esse negócio de AX3, A23 tem na apostila? Inscreva no canal, ative o sininho que todo dia tem atualização. Vamos deixar o professor aqui rico também, vamos estudar, vamos passar, vamos ser aprovados, que vocês que estão resistindo, é vocês que vão estar na universidade no próximo semestre. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, é isso aí.